Bom dia, queridos amigos e amigas, que a doce paz do nosso amigo Jesus esteja em nossos corações e permaneça em nossos corações. Nesse momento do permaneça, depende muito mais de nós do que dos amigos benfeitores, porque permanecer eles sempre querem e eles são bons, por isso que são benfeitores. Mas depende muito mais de nós em relação a eles, do querer que essas vibrações permaneçam em nós. Mas a gente sempre deseja essas vibrações, é tão bom nós estarmos aqui buscando esse ensinamento através do Evangelho do Senhor Jesus, esse Evangelho que cada vez mais a gente vai entendendo a nossa necessidade de estar com Ele nesses momentos que passamos, que todos nós estamos passando. Nós sentimos essa necessidade de estarmos com o Senhor Jesus, porque é através desse Evangelho que nós vamos ganhando força, coragem, ânimo para vencer a nós mesmos, para vencer as nossas dificuldades mais íntimas, porque muitas vezes só Deus e nós é que sabemos das nossas dificuldades. Às vezes nem nós, propriamente dito, mas Deus sabe muito mais do que nós mesmos. Mas que bom que estamos aqui, buscando, fazendo a nossa parte, de buscando essa força que a gente precisa. Por isso, como a página diz, tem tudo a ver, viu? Você falou gentilmente, quer escolher a página, deixa a critério de vocês e ver como é que a página foi justamente tudo isso que nós vamos falar. É o dar graças a tudo, que a gente reclama tanto, se tá sol, se tá chovendo, se tá calor, se tá frio, se tá isso, se tá aquilo, se fulano veio, se fulano não veio. A nossa tendência inferior, a gente está tentando melhorar. Por isso que o Evangelho é importante na nossa vida, porque ele vai dando esse suporte para essa nossa melhoria íntima. Mas a gente costuma muito reclamar. Mas a gente começar a desenvolver outros olhos, que seria até a chamada visão espiritual, da gente sair um pouquinho do nosso eu e procurar elevar um pouquinho a nossa visão, a gente vai ver que nós temos muito mais coisas para agradecer do que reclamar. Irmão José, no livro Vigiar e Orar, ele tem uma página muito boa que ele mais ou menos ele fala isso. Eu acho até que o nome da página é Rasga a Lista, que é o rasga a lista das reclamações. Que a gente reclama disso, daquilo, como já falamos. Então ele diz que a gente devia rasgar a lista, que a gente, se pudesse, colocava até um tiquezinho, né, de reclamação. Aí ele diz que a gente deveria rasgar a lista das reclamações e começar a construir a lista dos agradecimentos. Que aí a gente ia começar a perceber como nós somos escandalosamente ajudados. E nós trouxemos esse tema, benfeitores e bênçãos, que tem tudo a ver com quando já desde o início da página. E é tão bom nós lembrarmos desses benfeitores. Não que a gente esqueça deles. Assim que eu cheguei, eu vi, tem a galeria dos benfeitores, aí eu fui ali para ver esses benfeitores. Não que a gente esqueça, claro, nossa, nem pensar da gente esquecer deles. Mas, por outro lado, é bom nós lembrarmos que eles estão aí nos ajudando e também nos dando esse suporte que a gente precisa. Então, esses benfeitores, a gente inclui, inclusive, os nossos amigos benfeitores espirituais, nossos anjos de guarda. Será que a gente lembra de agradecer o nosso anjo de guarda pelo dia? Olha que eu acho que é difícil, hein? A gente lembrar de agradecer. Quando a gente faz a nossa prece à noite, que a gente tem, o ideal seria, por isso que a gente está lembrando isso, da gente ter aquele hábito de agradecer
Oh, meu amigo, muito obrigada pela sua proteção durante o dia. Muito obrigada, que Deus te proteja, te ilumine cada vez mais, que a sua paciência comigo aumente cada vez mais, porque a gente sabe que eles têm muita paciência conosco, porque ainda somos espíritos complicados, difíceis, espíritos rebeldes, que às vezes a gente tem que ir para a direita, vai para a esquerda, a gente tem que ir para a esquerda, vai para a direita, e a gente muitas vezes a gente ainda bate o nosso pezinho e diz, não, eu não vou dar, eu não saio daqui, ninguém me tira. Enfim, nós temos essa rebeldia dentro de nós mesmos. Então a gente precisa aprender a agradecer essa paciência que eles têm conosco. Agradecer tanta coisa que aí a gente já lembra de novo da página, é sempre dar graças a tudo na nossa vida. E essas bênçãos que são justamente essas benfeitorias que eles nos proporcionam pela bondade deles, desses amigos maravilhosos. Essa página, ela foi retirada desse livro Estude e Viva, que é um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Essa página está aqui. E daqui a pouquinho a gente vai fazer assim algumas reflexões em relação a ela. Mas nós gostaríamos de começar a pensar é bom, gente? Pensar é importante da gente refletir, pensar em Jesus, nossa, melhor ainda. Aí a gente ajuda a higienização dos nossos pensamentos. Porque pensar, a gente pensa às vezes tanta coisa que não deveria, a gente pensa. Então pensar em Jesus, a gente vai fazendo a nossa higienização mental. Que a gente lembra que é como se fosse, didaticamente fazendo a comparação, quando a gente pega aquela louça cheia de gordura, cheia de impurezas, aí a gente pega aquele detergente bom, porque tem que ser um detergente bom, a gente coloca lá na esponja e vai limpando. Aqui esse processo é o mesmo em relação à nossa mente. Nossa mente tem tantas impurezas, tanta coisa complicada, tanta coisa difícil. Quando a gente pensa no Senhor Jesus, nas suas propostas, nos seus convites, nós estamos fazendo esse processo da louça. A gente está higienizando, limpando os nossos pensamentos. E, consequentemente, claro que nós nos sentimos melhores, mais bem dispostos. Por isso que pensar em Jesus é muito bom. De novo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui estudando. Mas trouxemos essa primeira passagem do Senhor Jesus, do Vinde a mim, que o Senhor Jesus falou, e quem nos narra é Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, e é aquela frase, nós só vamos lembrar só aquele primeiro momento, que o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados ou aflitos, ou oprimidos, que eu quem? Jesus vos aliviarei. Então é aquela passagem que a gente vai até dar um alento pra gente, porque quando a gente passa por tantas coisas que a gente, quando lembra disso, vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, aflitos, cansados, que eu vos aliviarei. Quer dizer, vai nos aliviar através do seu convite ao bem, do seu convite para nós sermos pessoas melhores. Então a gente tem esse vinde a mim. Mas veja bem, que nós gostaríamos de chamar a nossa atenção é nesse vinde a mim. Olha só, é um convite que está nos chamando, cada um de nós, para ir ao Senhor Jesus. Para ir para algum lugar, o que você precisa fazer? Se movimentar. Porque não adianta, por exemplo, minha amiga querida Verinha que está ali, que eu estou vendo, Verinha está ali, eu ficar assim, Verinha, vem a mim. O que ela precisa fazer? Continuar sentada? Não, ela tem que levantar,
ela tem que ir lá, né, arrumar, ela tem que fazer a sua movimentação para chegar até aqui. Para eu dar um abraço nela, que depois eu vou dar. Então, a gente precisa fazer essa movimentação do vinde a mim. Então, a gente precisa prestar atenção nesse primeiro momento do esforço de cada um de nós de fazer a nossa parte. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. E o outro momento, depois a gente volta para lá. O outro momento é nesse buscai e achareis, que também é uma narrativa de Mateus, que está no capítulo 7, versículos de 7 a 11. E no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, está no capítulo 25, que tem como título justamente buscai e achareis. Mas o primeiro pedacinho nós vamos ler para a gente poder refletir. O subitem é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Já fala alguma coisa em relação à movimentação. Ajuda-te a ti mesmo, quer dizer, você precisa se ajudar para facilitar o trabalho da espiritualidade amiga, o trabalho dos benfeitores. Então, a gente precisa se ajudar. Aliás, tem essa ajuda, essa movimentação em tudo, em tudo. Se a gente quer se melhorar, seja lá no que for, uma pessoa que tem um determinado vício, se ela não quer acabar com aquele vício, não adianta. Não adianta remédio, não adianta médico, não adianta ir para os melhores especialistas, para os melhores psicólogos, psiquiatras, seja o que for. Não adianta, porque a pessoa não quer. Então, no momento que a gente diz eu quero, não, eu preciso melhorar, aí a situação muda. Talvez nem precise ir nesse especialista melhor do mundo, do planeta, não precisa. Porque nós mesmos já vamos começar a entender que a gente precisa se modificar. E justamente esse querer que provoca essa modificação dentro de mim já vai sendo um grande passo para a minha melhoria íntima. Então a gente vê que esse querer é tudo em todos os setores da nossa vida. Então, vamos lá, no buscai e achareis. Aí começa o item 1, dizendo assim: pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. A gente aqui não percebe vários verbos de ação, a começar pelo buscar e achareis. Quer dizer, você tem que buscar para você poder achar. É como a minha caneta sumiu. Aí eu fico assim, cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Você viu minha caneta? Não, cadê minha caneta? Por enquanto não estou fazendo nada para achar. Mas no momento que eu começo a abaixar, não, peraí, levanta a bolsa, vê ali embaixo. Quando eu começo a me movimentar, eu tenho uma possibilidade muito grande de achar. Mas se eu ficar só no cadê, você viu, só perguntando, jogando para os outros a responsabilidade. Você viu onde eu perdi? Você viu? Então eu estou jogando para o outro a minha movimentação. A gente costuma fazer muito isso. Ah, você vai lá no grupo? Ora por mim, por favor. Que eu estou precisando, estou passando por uma fase tão difícil. Você ora por mim? O que é isso? Tudo bem, vamos tirar o lado da ignorância, todo mundo um dia vai entender isso, vamos tirando essa parte, mas querendo ou não, você está jogando para o outro aquilo que você deve fazer. Não digo nem no grupo espírita, mas até num templo religioso qualquer, que às vezes, eu vou na missa, eu vou, reza por mim, que eu estou precisando. Então, isso é você querer jogar para o outro aquilo que cabe a você a fazer. Então, a gente vai vendo que os outros verbos que ele vai mostrando aqui são pedir
e obtereis. Ao pedir, antes de obter, a gente precisa pedir. Então a gente tem o buscar, o pedir. Aí diz, como é que a porta vai abrir? Se eu fizer o quê? Se eu bater. Porque é a mesma coisa, a porta está fechada, literalmente falando, a porta está fechada, e aí eu fico assim, abre porta, mas as minhas mãos estão atadas. Abre porta, ela vai abrir? Muito difícil. Pode ser até que alguém, né, um benfeitor aí, mais ainda, vai lá e abre. Mas eu preciso, para essa porta abrir, para eu receber a ajuda que eu preciso me movimentar e bater nessa porta, para que alguém me ouça e abra a porta. Então a gente vai vendo esses verbos de ação. É o buscar, é o pedir, é o bater, é o se movimentar, são todas essas ações necessárias para ajudar, facilitar o trabalho desses benfeitores. Porque eles são bons, claro que são. Eles vão nos ajudar? Claro que vão. Claro, eles são bons, eles vão nos ajudar. Mas, de qualquer forma, nós precisamos fazer a nossa parte de facilitar esse trabalho dos amigos benfeitores. E aí a gente vai começar a entender um pouco como que a gente facilita esse trabalho dos amigos benfeitores. E falando em facilitar, nós lembramos de uma passagem de Chico, que ele contava pra gente, lá do grupo, né? Que uma vez alguém perguntou a Chico, não sei assim exatamente como foi a história, mas basicamente foi isso. Alguém perguntou a Chico por que ou para que a gente tinha que abrir as tampinhas das garrafas para os amigos benfeitores fluidificarem a água. É necessário fazer isso? Eles não conseguem? Eles são tão bons, tão iluminados. Será que eles não conseguem fluidificar a água se a gente abrir a tampa? Aí Chico deve ter assim, sorrido de uma forma assim, achando assim, interessante, né, dentro da sabedoria dele. Ele disse, necessidade realmente não teria. É claro que eles iriam conseguir fluidificar a água. Mas o que custa? E nós lembramos muito dessa expressão, o que custa nós facilitarmos o trabalho dos amigos benfeitores fazendo a nossa parte. E aí, entre uma citação e outra, do vinde a mim e do buscar e achareis, a gente vai encontrar um ponto comum entre as duas. Existem até outras, nós trouxemos essas duas para a gente refletir hoje, que nós poderíamos dizer que é o esforço pessoal. É o esforço pessoal de cada um de nós de buscar aquilo que nós estamos querendo, ou precisando, ou necessitando. É a nossa parte dessa ajuda. E aí, indo até a nossa lição de hoje, dos benfeitores e bênçãos, olha só o que Emmanuel nos fala nesse primeiro parágrafo. Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias. Então, ele já começa a dizer que a gente precisa confiar nos nossos amigos benfeitores, que eles estão aí, nos ajudando, eles estão querendo assim, o melhor para cada um de nós. Esses amigos benfeitores que torcem por nós, porque a gente às vezes fala muito em obsessor, estou com um obsessor do meu lado, que eu estou perturbado, mas por outro lado a gente deve lembrar que nós temos muitos benfeitores que querem a nossa melhoria e que torcem por nós. Mas muitos deles estão esperando a nossa parte nesse esforço pessoal. Então, repetindo, confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações,
no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Então, a gente não pode esquecer aquilo que compete a cada um de nós. Mais uma vez, agradecendo por estarmos aqui. Porque no momento que nós estamos aqui, nós nos movimentamos, cada um de nós fez o esforço pessoal, que só a gente que sabe. Às vezes é a dificuldade do horário, seja o que for que a gente tiver que fazer. Às vezes é um parente que está em casa e que a gente precisa vir para fazer essa nossa parte, porque inclusive a gente já precisa, a gente sente falta dessas vibrações dos amigos benfeitores, então a gente vem aqui buscar. Então a gente até já está com um pontinho a mais, nesse sentido da gente já estar compreendendo um pouquinho mais das nossas necessidades. E falando nesses benfeitores que nos ajudam, a gente também traz lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª do capítulo 9, que tem como título Anjos de Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, a gente vai lembrar dos nossos amigos mais pertinho de nós, aqueles que se a gente parar para pensar, ai meu Deus, mas Deus é muito bom. Deus é muito bom que, sabendo da nossa encarnação, Ele autoriza um espírito para cuidar de nós. Já paramos para pensar isso? Que cada um de nós tem um amigo benfeitor que cuida da gente, que dá conselhos. Quantas vezes a gente está em situações difíceis, a gente não sabe, está na dúvida, a gente não sabe se faz isso, escolhe aquilo. E aí, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tenho certeza que sim, a gente às vezes vai dormir com a cabeça pesada de pensar, o que eu faço, que decisão eu devo tomar, Aí a gente tem que lembrar de fazer a prece, né? Que a prece sempre é aquele momento que você está cooperando, você está fazendo a sua parte, cooperando com os amigos benfeitores. Aí a gente faz a nossa prece, tira aquele soninho, não necessariamente precisam ser aquele soninho das 8 horas, a gente às vezes dá lá um soninho de qualidade. Quando a gente acorda, ou a mesma até durante a noite, a madrugada, ou de manhã cedo, que a gente acorda, parece que a gente já está mais tranquilo, parece, e muitas vezes já está assim, não só parece, mas está, e aí a gente até já sabe, clareou, a gente já sabe o que vai fazer. E aí a gente acorda e fala, por que eu não pensei nisso antes? Puxa, é isso que eu vou fazer. Nossa, agora está me parecendo tão simples. E aí a gente resolve aquela situação que quando a gente foi dormir, estava pesada na nossa cabeça. A gente amanhece com ela mais suave. E aí a gente pergunta, será que foi a gente mesmo que resolveu sozinho? Gente, não foi. Com certeza foram esses amigos benfeitores que nos ajudaram. E talvez, falamos talvez, porque tudo é possível, aquele próprio amigo benfeitor nosso particular, que esteve ali durante a noite, conversando conosco, clareando a nossa mente, nos mostrando os pontos positivos, os pontos negativos, e aí vai facilitando a nossa escolha e a gente vai se sentindo melhor. E aí, esses amigos benfeitores é muito bom a gente lembrar que nós temos. E aí, indo lá na pergunta do Livro dos Espíritos, essa parte toda fala dos amigos benfeitores, dos espíritos protetores, mas nós só selecionamos algumas perguntas. E a gente começa pela 491. Kardec pergunta aos espíritos: qual a missão do espírito protetor? Resposta: a de um pai com relação aos filhos. Olha que beleza, saber que a gente não é órfão. A gente está lá com um amigo benfeitor nos ajudando e protegendo. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo
nas provas da vida. Olha que beleza, a gente só tem que agradecer a Deus, esse amigo benfeitor que está aí do nosso lado, nos colocando para frente, nos colocando para cima, fazendo a parte dele. E nós precisamos desenvolver os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, para nós fazermos a nossa parte nessa colaboração para nós estarmos e nos sentirmos melhores. Aí nós vamos para 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. Isso é bom a gente lembrar, para a gente até dar mais valor ainda a esse amigo benfeitor. Aí vem a resposta. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita. Então é contrato assinado. É realmente aquele amigo que está ali o tempo todo, que nos acompanha até o desencarne. E muitas vezes a gente sabe que, nossa, isso aí acontece muito, desse amigo benfeitor nos acompanhar depois do desencarne. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então a gente tem esse amigo benfeitor que nos ajuda desde o momento do nascimento e até poderíamos dizer que antes do nascimento, porque ele está ali também conosco, muitas vezes participando do nosso processo reencarnatório, nos ajudando nas nossas escolhas. Então, esses amigos a gente tem que agradecer muito a eles. E aí vem a pergunta, pulamos para a pergunta 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Quer dizer, eles podem nos abandonar? Que aí ele, por exemplo, eles falam, não faz isso, e a gente faz. Isso aqui está errado, procura fazer o bem, a gente não faz. Enfim, aquela teimosia e rebeldia. Eles podem nos abandonar? O que vocês acham? Sim ou não? Exatamente. Isso, exatamente. Então, logo a primeira palavra é justamente essa. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido, quer dizer, em nós, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então, eles afastam-se. Agora, olha só. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Olha que beleza. Eles se afastam e é como se eles estivessem esperando o momento para retornar ao nosso lado. E aí, mais uma vez, para esse retorno deles, nesse caso, para o nosso lado, vai necessitar do nosso esforço pessoal. Porque daqui ele coloca, e sempre se faz ouvir. Mas para ele ouvir, a gente precisa chamar. Então, chama que ele vai ouvir. Se a gente não fizer a nossa parte, ele não vai ouvir a nossa vontade, que eles voltem para ficar ao nosso lado, continuando nessa ajuda. Então, o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que o chame. Olha aí, o buscai e achareis. Desde que ele o chame, ele volta. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Nós vamos dar um pulo aqui para 501. Todo capítulo é importante, é bom, como eu falei no início, é bom até a gente ler em casa para recordar. Nós só selecionamos algumas perguntinhas. 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não
não fazem de modo ostensivo. Isso é o que a gente pensa, né? Porque como a gente não vê, acha que eles não existem. E a gente às vezes fala, poxa vida, cadê meu anjo de guarda? Sumiu, estou aqui sozinho. Então, aí a pergunta, por isso que a pergunta é interessante, por que essa ação deles é como se fosse oculta? A gente não percebe isso. E ele continua dizendo sobre a nossa... E por que quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Quer dizer, por que a gente de repente não vê eles aqui do nosso lado, materializado, resolvendo as coisas para a gente, fazendo isso, fazendo aquilo, e a gente ali só na aba, né? Opa, vou atrás dele, porque ele está resolvendo tudo para mim. Isso aí seria justo perante a Deus? Sim ou não? Não. É a mesma coisa de um filho, né? Que a gente, até como pai, como mãe, a gente às vezes até erra em função disso, que a gente quer fazer tudo pelo filho. O filho vai ali atrás da gente e a gente vai abrindo o caminho, a gente vai fazendo isso, a gente vai pegando a comidinha, vai dando na boca, a gente vai fazendo isso, a gente protege, a gente bota numa... Basicamente a gente acha que o amigo benfeitor teria que fazer isso, a mesma coisa com a gente. Mas a gente sabe que isso não seria bom para nós nesse processo de evolução que a gente está, como espíritos que somos. Aí selecionamos só um pedacinho, que a resposta é um pouquinho grande. Aí a gente pegou só um pedacinho que diz assim: a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Então, eles respeitam o nosso livre arbítrio. Eles aconselham, mas eles não podem fazer a parte que cabe a cada um de nós. Como as leis de Deus, que respeitam o nosso livre arbítrio. E para ganhar méritos, é necessário colocar a mão na massa. Para ganhar méritos. A gente vê isso também com os nossos filhos, netos. A gente vai ajudando, mas eles vão crescendo em termos de aprendizado quando eles colocam a mão na massa e fazem aquilo que competem a eles no aprendizado. Então, somos nós, crianças espirituais. A gente precisa aprender. Aconselhar, eles aconselham, mas a decisão final é nossa. Por isso que é bom a gente estar aqui mais uma vez, ouvindo o Evangelho de Jesus, para a gente entender das nossas responsabilidades quanto às nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Como falou numa dessas perguntas que nós lemos, que eles nos orientam para o bem. Então a gente tem que ter esse bem focado nas nossas ações, usando esse esforço pessoal que cabe a cada um de nós. Então, isso tudo a gente tem que pensar e colocar em prática. E voltando aqui para a nossa página, o Emmanuel, ele traz assim vários exemplos em relação à proteção. Aí ele começa falando sobre os pais abnegados da terra, que eles fazem tudo pelos filhos, eles protegem, mas ele coloca assim: não nos retiram da experiência de que somos carecedores. Eles nos protegem, eles fazem tudo que eles podem, mas eles não podem nos tirar daquilo que a gente precisa passar. Que a gente sabe que a gente, como mãe, como pai, como avó, como avô, a gente tem vontade de passar por aquela situação que aqueles filhos e netos estão passando. A gente ia mudar, se eu pudesse ficar no seu lugar, mas a gente sabe que não é assim. São experiências necessárias no processo educativo, no processo evolutivo. Aí ele fala dos mestres, dos professores, que eles fazem tudo para nos arrancar das sombras da ignorância, em todos os sentidos. Por muito carinho que eles nos dediquem, mas eles não nos isentam do aprendizado.
Quer dizer, em determinados momentos, nós é que vamos aprender com a própria vida. Aí ele fala dos amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos. Quantas vezes temos aqueles amigos que a gente deita o nosso ombro, fala, eu estou passando por essa dificuldade, vem aquele amigo que nos consola, nos reconforta, mas eles não nos carregam a luta íntima. É nossa, a gente que tem que carregar. Emmanuel nos fala também dos cientistas, que eles usam suas forças para descobrir os medicamentos que vão nos ajudar no processo da enfermidade. Lembramos até das vacinas. Quantos cientistas aí dia e noite estudando para trazer um benefício para nós, para a humanidade. Mas quem é que vai tomar o remédio? São os cientistas? Também, né? Claro, se precisarem. Mas eles estão pensando em quem? Em nós. E quem é que vai tomar? Nós. E quem é que cabe a tomar esse remédio? Nós. O que adianta a gente ter uma enfermidade, vai no médico, e às vezes até, muitas vezes acontece isso, vai no médico, ele receita, precisa não comer doce, caminhar na praia, tem que fazer isso, né? Aí a gente chega em casa, bobagem. Eu adoro doce, vou deixar de comer doce? Eu não. Aí piora, a culpa é do médico? Não. Foi a nossa responsabilidade que não optou pelo melhor que a gente poderia optar. Aí ele fala dos instrutores da alma, que nos próprios benfeitores, que nos orientam à viagem de elevação. Por muito nos protejam, não nos suprem o suor da subida moral. O suor da subida moral. Porque é um sacrifício, não é? Essa subida moral. A gente optar sempre pelo bem, pelo melhor em relação a nós, nessa visão espiritual. A gente sabe das nossas dificuldades, dos nossos sacrifícios diante disso. Mas é a nossa parte. Ajudar, eles ajudam. Mas essa parte do fazer depende de cada um de nós. Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Encontramos-nos, porém, à frente do amor de que todos somos necessitados, assim como o vegetal diante do apoio da natureza. Assim também, no reino do Espírito, todos temos problemas, reclamando o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Então, esse suor da subida moral, que depende de cada um de nós. A gente precisa ter essa consciência cada vez mais. Subir, moralmente falando, é uma dificuldade. Nós somos espíritos imperfeitos, encarnados por necessidade e por compatibilidade num planeta de provas e expiações, que a gente vê, não precisa nem fazer esforço, mas a gente vê tristeza, a gente vê calamidade, a gente vê situações difíceis, complicadas o tempo todo. Como falamos, não precisa nem fazer esforço. A gente vê isso o tempo todo. Então, dentro de um meio desse, a gente procurar suar para o bem, realmente é um esforço pessoal muito grande, mas necessário para todos nós. E aí a gente lembra que nós temos esses benfeitores aí nos apoiando, nos dando o suporte que a gente precisa para buscar essa subida, esse suor da subida moral. É essa parte moral do Cristo que cada um precisa. Todos nós, sem exceção, todos nós necessitamos dessa parte moral, desse convite do Senhor Jesus que nos traz há tanto tempo.
esse convite ao bem, esse convite à nossa renovação íntima. E como ainda estamos no início do ano, né? Fevereiro é início de ano, daqui a pouco já estamos no meio, mas estamos em início de ano, e início de ano é sempre aquela vontade que a gente tem na nossa agenda espiritual, que a gente vai, esse ano eu vou trabalhar a bondade, esse ano eu vou trabalhar, eu sou muito teimoso, então eu vou começar a diminuir essa teimosia, da gente procurar buscar alguma coisa, não precisa ser muita não, porque os benfeitores são tão bons que eles até dizem, se a gente trabalhasse pelo menos uma virtude na encarnação, a gente já estaria com um passo à frente. Eu vou começar a trabalhar a paciência. Difícil, né? Mas eu vou começar a trabalhar a paciência. Aí a gente começa a observar a nós, quais os momentos da nossa vida, e as oportunidades são várias, que a gente pode exercitar a paciência. Procurar nas mínimas coisas a gente exercitar a paciência. Às vezes é uma criança que vai tirando a gente do sério, a gente tem que exercitar a paciência. Então, nas pequenas coisas, eu me propus a isso, então eu vou procurar fazer da melhor maneira que eu puder. A paciência comigo nessa existência não dá não. Então eu vou procurar trabalhar a teimosia, a rebeldia. Eu me revolto contra tudo, eu só fico reclamando. Por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento, de analisar nós mesmos. Não tem analisar o outro não, porque o outro é fácil. Mas a gente tem que analisar a gente. O que eu tenho que eu poderia me modificar? Eu sou muito rebelde. Tudo eu falo, tudo eu reclamo. Então eu vou começar a prestar atenção em mim, para cada dia, toda vez que eu tentar reclamar de alguma coisa, eu vou reclamando menos. Não é assim do dia para a noite também que acaba, não. Você vai fazendo menos. Vai reclamando menos, reclamando menos, reclamando menos. Se reclamava 100 vezes por dia, e no dia seguinte reclamar 99, não melhorou? Melhorou. Se no outro dia reclamar 98, não melhorou? Melhorou. E é assim o nosso processo. E aí um dia a gente vai zerar. Você, puxa, hoje eu consegui não reclamar de nada. Já é um processo de melhoria. Que depende dos amigos benfeitores, eles estão ajudando, eles estão no suporte, mas depende de nós através do nosso esforço pessoal. E aí, no finalzinho, que cada lição desse livro sempre tem uma mensagem de Emmanuel, que é justamente a psicografia de Chico, e a segunda mensagem é de André Luiz, que é a psicografia de Valdo Vieira. E aí André Luiz também nos traz uma página ótima. André Luiz também é um benfeitor aí que nos traz tantas informações, né? Ele se intitula Resguarde-se. Ele dá algumas dicas pra gente, como que a gente pode usar o que a gente pode fazer para melhorar determinados momentos que a gente está ou triste, ou desanimado, buscando justamente esse esforço pessoal. Então, André Luiz diz assim, resguarde-se, que não deixa de ser uma autodefesa nossa, dos tentáculos do desânimo com a prece sincera. Então ele diz, quando a gente estiver desanimado, ou se sentindo desanimado, qual é o recurso que a gente tem? A prece sincera. Veja que ele coloca o sincero aí, que não é só, meu Deus, me ajuda aí, estou falando de boca para fora, não estou nem aí. Então é a prece sincera. Pode ser até o Deus me ajuda, mas de uma forma sincera. Não são as palavras, nem o número de palavras que vão fazer a diferença, mas sim o sentimento daquelas palavras. Então, no desânimo, buscar a prece sincera. Das arremetidas da sombra, quer dizer, quando a gente começar a cabeça a perturbar por alguma situação, o que a gente faz? Vigilância efetiva. Então, vamos vigiar. Quando a gente sentir que está ficando ou sendo perturbado de uma forma ou de outra, vamos prestar atenção e buscar, até diríamos, a prece novamente, porque essa prece é um recurso maravilhoso que a gente tem.
Dos ataques do medo com a luz da meditação. A gente sentiu que está começando a ficar com medo de alguma coisa. Vamos meditar, vamos ver que tipo de medo é esse, por que será que eu estou entrando nesse estado? E aí buscar a prece, porque a gente vai ver que no fundo essa prece sincera nos reconforta, nos ajuda. Dos miasmas do tédio, tem aqueles dias que a gente está meio entediado, serviço incessante. Ah, estou entediado hoje, vamos dizer, amanhã, domingo, que muita gente fala, ai, domingo eu sinto tão entediada, vamos arrumar as gavetas, vamos, mas não arrumar, está arrumado, bota tudo para fora, vamos arrumar tudo de novo, porque tem que ocupar a cabeça, não pode dar asas à imaginação, porque a nossa imaginação, no nosso estado de evolução, não é legal não, então a gente tem que começar a prestar atenção. Das nuvens da ignorância, com a bênção do estudo. Ah, mas eu não entendo muito isso. Eu sou tão ignorante, vai ficar assim a vida inteira? Então vamos estudar, vamos pegar, não gosto de ler. Ah, tem tantos recursos, pega uma paginazinha, um parágrafo, não precisa ler o livro inteiro, pega um parágrafo, medita sobre aquele parágrafo. Enfim, é assim que a gente vai vencendo. Das labaredas da revolta, com a fonte da confiança. Das armadilhas do fanatismo, com a fé raciocinada. Das águas mortas do estacionamento, com o trabalho constante e desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem na marcha da evolução. Achamos esse parágrafo muito interessante, olha só. Vamos repetir. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal, mas ao mesmo tempo o espírito traz os recursos defensivos do bem na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, porque a gente sabe que o bem vai predominar, depende, pois, do livre arbítrio de cada um de nós. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. E esse último parágrafo, ele diz para a gente buscar a nossa felicidade sem passar a mão em cima da nossa própria cabeça, que é o chamado dos desculpismos. Ah, eu fiz isso, mas também eu estava tão cansada. Ah, eu fiz isso. Se é o outro, a gente fala. Mas a gente começa a botar a mão em cima da cabeça. Ah, mas eu estava cansada. Ah, mas eu falei aquilo, estou com uma dor de cabeça. Enfim. Então, no momento que a gente deixar de contemporizar esses enganos, a gente vai compreender que a gente precisa desse esforço pessoal para nós suarmos nessa subida moral necessária para todos nós. Então, que Jesus abençoe, continue abençoando todos nós, que a gente leve essa lição do Senhor Jesus, que Emmanuel nos ajudou na manhã de hoje, e pense ao longo da nossa semana, ao longo do nosso mês, e procurar, principalmente, colocar em prática. Não é só, que lindo, que beleza, que reflexão, ótimo, Senhor Jesus, mas para mim não. Então, a gente precisa colocar em prática. Muito obrigada, muita paz para todos.